Uma boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar novamente na cidade do Rio Grande, no Seminário Espírita, que já é um evento tão carinhosamente preparado, não apenas para a cidade de Rio Grande, mas para toda a Zona Sul, principalmente do nosso estado. O tema que nos foi sugerido na tarde de hoje diz respeito às doenças da alma, na visão espírita. Dentro da trajetória médica que nós labutamos há praticamente 30 anos, nós aprendemos a falar mais de doenças do que de saúde. Nós aprendemos que as nossas mazelas, as nossas enfermidades têm muito mais interesse, muito mais espaço para a nossa reflexão do que as questões das nossas potencialidades da nossa saúde. A doutrina espírita, ela é uma espécie de roteiro, de mapa para a saúde. E como tal, ela nos oportuniza a reflexão de quais são os caminhos que nos levam ao adoecimento. Dentro da medicina, nós aprendemos que doenças, elas apresentam normalmente um registro físico, alguma marca biológica. É assim o caso das doenças físicas, das doenças clínicas. Em todas as especialidades médicas, praticamente todas, existem alguns exames que podem detectar enfermidades nos vários sistemas do nosso corpo. É assim que o cardiologista não se demora muito para fazer um exame, seja de pressão arterial ou de ausculta cardíaca, e logo em seguida encaminhar um eletrocardiograma para poder identificar como está funcionando o coração. Quem estiver com algum problema respiratório e procurar um clínico geral ou procurar um pneumologista, ele não vai se demorar para pedir alguns exames, para ver como estão as taxas sanguíneas, se existe algum desvio à esquerda no exame de sangue, no hemograma, fazer uma ausculta cardíaca ou pedir um raio-x para ver se existe alguma infecção respiratória, que pode ser facilmente detectável nessas avaliações. Poderá pedir uma tomografia, uma ressonância, para poder distinguir algum detalhe da psicopatologia desta doença que se instala no pulmão, e poderá dar um antibiótico ou dizer, espera um pouco, porque provavelmente isso aí deve ser um vírus, e não adianta tomar muito remédio para vírus, porque precisa de tempo para resolver. Se a pessoa tiver alguma doença endócrina, ela, ao consultar o endocrinologista, ele não vai se demorar para pedir alguns exames que possam detectar os desvios hormonais, que mostram em que momento a glândula correspondente poderá estar funcionando mal. Nós sabemos, portanto, dentro da medicina, dentro de um contexto mais físico, que as doenças deixam marcas físicas, mas existe um tipo de enfermização que não aparece em exames, que são as doenças emocionais ou as doenças psiquiátricas, e que se convencionou dizer que são as doenças da alma. E é curioso, porque realmente quem estiver com depressão, ou que estiver com pânico, ou que tenha uma esquizofrenia, ou que apresente um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou que apresente um transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, qualquer tipo de fobia, qualquer alteração psiquiátrica não aparece em exame. Não há exame de sangue, não há exame da cabeça, como muita gente diz, tem que fazer um exame da cabeça para saber se está com alguma doença psiquiátrica. De tal modo que não se chama em psiquiatria as enfermidades de doenças, se chama de transtornos psiquiátricos. A classificação internacional das doenças, dentro do capítulo da psiquiatria, não chama de doenças. Porque para ser doença é preciso ter algum marcador biológico. E como não se tem marcador biológico em psiquiatria, se chama de transtornos.
E nós então propomos essa ideia ao dizermos que são doenças da alma. Mas precisamos situar um pouco melhor esse assunto, porque o Espiritismo, ele nos fala que mesmo as doenças físicas são também doenças da alma. Por quê? Porque todas as enfermidades, elas começam no espírito e se manifestam no corpo. Elas poderão deixar marcas mais ou menos biológicas evidentes que aparecem em exames, mas a sua natureza da predisposição, ela se instala inicialmente num campo que não é material, que é o campo energético, que é o campo perispiritual. Então, mesmo uma infecção, embora apareça uma bactéria no pulmão, para que a bactéria tenha vencido o sistema de defesa imunológico, é preciso que haja uma baixa da imunidade do corpo físico. E veremos que, invariavelmente, antes das infecções, ou antes do câncer, ou antes do diabetes, há algum tipo de oscilação emocional em que baixam as defesas e a imunidade. No caso do câncer, é muito frequente de que a instalação da doença, ela se estabeleça muitas vezes após um período depressivo ou um período de algum estresse psíquico importante que fez com que a pessoa tivesse a sua imunidade alterada, gerando um campo predisponente. Saúde e doença são equilíbrios flutuantes, equilíbrios instáveis. Não quer dizer que quando a pessoa esteja sempre bem, que ela nunca vá adoecer, também não depende apenas desta variável. Mas também sabemos que quanto pior estiver a pessoa no ponto de vista emocional, e diríamos logo a seguir, espiritual também, tanto maior a chance da enfermização. De tal modo que dentro da medicina hoje a gente pode afirmar com segurança de que na verdade não existem propriamente doenças sob o ponto de vista primário, e sim doentes. As enfermidades, elas são manifestações, são expressões de um campo mais profundo que diz respeito à nossa natureza essencial, que é a natureza interior. E aí viajamos por um campo fascinante, que é o campo do psiquismo, que é o campo da mente, que é o campo das emoções, que é o campo do espírito. Porque nós somos espíritos. E nós jornadeamos há séculos nas várias existências, ou nas várias encarnações ou reencarnações. A contribuição do Espiritismo é fascinante nesse capítulo, porque a doutrina espírita resgata para o Ocidente, dentro da linguagem kardeciana, que é uma linguagem que se propõe falar em consonância com a ciência, pelas comprovações que são retumbantes e que se multiplicam cada vez mais à medida que a ciência avança, que nós não temos apenas uma existência. Esse campo predisponente que chamamos espírito, aonde estão as matrizes das enfermidades ou dos potenciais de saúde, somos nós que já viemos de outras encarnações. E o Espiritismo, então, apresenta para o nosso conhecimento e para a ciência particularmente, em todas as suas derivações, a hipótese importantíssima e insubstituível da reencarnação. Reencarnação. Nascer, viver, morrer. Renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Nós espíritas sabemos disso e temos isso como uma lei universal. Nascer, viver, morrer. Sim, nós morremos, fisicamente, mas é um tipo de morte. É o encerramento de uma existência, para depois renascermos. E tantas vezes isso já aconteceu no nosso progresso espiritual, absolutamente esquecido da nossa memória consciente, mas absolutamente presente na nossa memória emocional. É tão contundente isso, que o que nós apagamos é a lembrança do que aconteceu em outras vidas.
mas o nosso psiquismo jamais apaga a lembrança emocional desses fatos anteriores. É por isso que em determinado momento da nossa vida nós somos capazes de apresentar alguma manifestação emocional importante, que poderá variar desde uma depressão, de um transtorno do pânico ou de um quadro qualquer dentro do capítulo da psiquiatria, em consonância com outras motivações ligadas à infância, ligadas à predisposição genética, mas, sobretudo, à herança do próprio espírito. É assim que nós somos herdeiros de nós mesmos. O que somos ou o que nós conseguimos ser na nossa existência atual é a resultante de tudo que nós construímos em várias existências e, particularmente, o que estamos construindo desde que reencarnamos, desde que renascemos na nossa vida atual. É por isso que a família, tema deste seminário, ela é a estrutura básica, resgatante, fundamental da nossa existência. É exatamente na família que se recompõem ou se restituem ou se agravam as tendências que carregamos de outras existências. É na família que corrigimos e que nos oportunizamos, através do renascimento, as novas informações psíquicas que nos farão mais saudáveis ou continuaremos enfermos, conforme já viemos. Então, a maior parte de nós estamos mergulhados dentro de um contexto psíquico que é silencioso e desconhecido para a nossa consciência. Trazemos dentro de nós um oceano de possibilidades. Muitas dessas possibilidades são inclinações no sentido, na direção das enfermidades. Ao fazermos uma metáfora, poderíamos dizer que nós somos como o globo terrestre, nós somos como o planeta Terra. Nós veremos que o planeta Terra, num polo, ele é gelado. Ele tem áreas frias. O planeta Terra tem uma área gélida. Mas ele tem também uma linha equatorial, aonde é tórrido, aonde é quente, aonde as temperaturas são elevadíssimas, algumas passam de 50 graus. O planeta Terra, ele tem zonas tropicais, zonas temperadas. O planeta Terra tem, mesmo dentro dessas zonas, dependendo da época, as variações de temperatura, de clima. Hoje temos na cidade do Rio Grande um clima típico do nosso Rio Grande do Sul, particularmente da zona sul do estado, nessa época do ano, que é uma época chuvosa, que tira muito pouca gente de casa, ao contrário de vocês, os corajosos e mais evoluídos, que hoje estão aqui. Muitas vezes a pessoa, ela se deprime exatamente por esse dia feio, desse dia escuro, que tem a cara da depressão. O planeta oferece daqui uns dias mais, daqui uns meses mais, embora essas estações estejam um pouco confusas ultimamente, a possibilidade das flores no florescer da primavera. Teremos o verão, depois teremos o inverno, o outono e o inverno, as 4 estações. Por que estamos dizendo isso? Porque assim como o planeta, somos nós também. Dentro de nós, nós temos áreas frias, nós temos zonas polares. Algumas pessoas vivem nessas zonas o tempo todo. São gélidas, são frias, são escuras e sem calor. Há pessoas que são tórridas, que são calientes, como dizem nossos irmãos espanhóis, que são quentes e que vivem fervendo. São pessoas que estão sempre em ebulição. Tem aquelas pessoas que são tropicais, que são alegres e que flutuam o humor de uma forma mais adequada, outras são mais temperadas, não oscilam muito, vivem dentro de uma normose. E dentro de nós, então, nós temos essas regiões dentro do nosso psiquismo. Talvez a nossa grande tarefa seja nós termos um mapa e uma bússola
para sabermos nos conduzir dentro destes climas variados e sabermos não permanecer muito tempo apenas em uma dessas estações, ou num desses ambientes, ou num desses climas. A grande verdade é que em encarnações anteriores, às vezes, nós nos demoramos muito em algum trópico, ou em algum continente, ou em alguma estação, e isso nós reencarnamos, ao voltarmos, trazemos como tendência, como uma inclinação, como uma potencialidade de permanecermos ali. É aquela pessoa que carrega dentro de si um verdadeiro mar, uma verdadeira ilha de sentimentos. Vamos utilizar mais uma outra metáfora que vai nos facilitar, que vai nos proporcionar uma reflexão um pouco mais lúdica. Dizem que existia uma ilha em determinado lugar, a chamada Ilha dos Sentimentos. Ali viviam todos os sentimentos, todas as emoções. Nesta ilha vivia o amor, vivia a tristeza, a vaidade, a alegria, vivia o orgulho, o egoísmo. E chegou uma notícia nessa ilha, que essa ilha seria inundada pelas águas. As águas subiriam e todas as emoções iriam se afogar. Ao chegar essa notícia, quem primeiro recebeu a informação foi o amor. E o amor fez o que geralmente o amor faz. Ele sai correndo em direção aos outros para avisar. Ele recebeu a notícia e informou: a ilha iria naufragar, submergir. E disse para todos os habitantes, as emoções habitantes dessa ilha, que elas pegassem seus botes e seus barcos para poderem sobreviver. E todos pegaram seus barcos. E o amor se lembrou de todo mundo, mas o que é muito comum de acontecer com o amor, ele se esqueceu dele mesmo. E as águas começaram a subir. E o amor, que não havia pegado o seu bote, começou a se afogar. Foi quando veio o primeiro barco, era o barco do egoísmo. E o amor, vendo aquele barco com uma pessoa só, porque o egoísmo é assim, não cabe no barco do egoísmo mais ninguém, porque ele se preocupa tanto com ele é o contrário do amor, ele jamais se afogaria. Porque ele é tão precavido, ele é tão previdente, e ele é tão ele mesmo, que antes das coisas acontecerem, ele já tinha notado que alguma coisa estranha estava por acontecer, mas bastou que o amor avisasse, e o egoísmo pegou seu barquinho e foi. O amor olhou o egoísmo vindo e disse: egoísmo, egoísmo, me salva, me leva contigo. E o egoísmo olhou e disse assim: ah, amor, tu não te preocupou por culpa tua. Cada um tem que se ocupar da sua própria existência, se responsabilizar pela sua própria vida. Esse barco é meu. Tu tens que fazer por merecer entrar nesse barco, não é assim, te levo junto. E é curioso, porque todas as vezes que o egoísmo não carrega o amor, ele adoece. Porque se o amor estivesse junto do barco do egoísmo, o egoísmo deixaria de ser egoísmo, ele se transformaria em amor próprio. O amor a si mesmo, e se transformaria numa virtude. E foi então que o egoísmo foi embora, e o amor continuou se afogando. Foi quando então veio o segundo barco. O segundo barco tinha dois sentimentos, duas emoções. E ele disse: onde tem dois, cabe três. Esses vão me levar. Só que era o barco da vaidade e do orgulho. E o amor olha e diz: vaidade, orgulho, me salvem. A vaidade olhou para o orgulho e disse assim: olha, por mim não. Porque esse barco é tão limpinho,
esse barco é tão bonito, o amor está todo molhado, todo sujo e suado, né? Porque ele correu tanto para avisar todo mundo, que ele ficou numa situação que não é das melhores para carregar dentro desse nosso barco. O orgulho olhou para a vaidade e disse, eu concordo. Eu concordo que a gente não deva levar o amor, porque, afinal de contas, nós somos melhores, estamos em melhores condições. Nós estamos acompanhando aqui na aparência da beleza do barco e na nossa importância, porque se nós conseguimos um barco, é pelo nosso próprio valor, porque assim é o orgulho. O orgulho jamais pensa que não foi ele. O orgulho sempre pensa que é ele. Assim como a vaidade pensa que só existe ela. E assim se transformam em doenças. Porque se a vaidade e o orgulho carregassem o amor, eles deixariam de ser vaidade e orgulho. Se transformaria em autoestima e, novamente, em autoconsideração, em alto valor, que são variantes necessárias para a saúde mental. Porque a pessoa que não tem a autoestima, ela também se deprecia, ela também se permite ser maltratada por si mesma e pelos outros. Mas na ausência do amor, ela se transforma em vaidade, ela se transforma em orgulho. Foi quando então foram embora. E o amor continua a se afogar, e então vem o terceiro barco. Era o barco da riqueza. Riqueza, riqueza, me leva contigo. Era aquele barco rico. Um barco cheio de ouro, cheio de prata, cheio de posses. Era o barco, com certeza, o mais valioso de todos. A riqueza olha para o amor e diz assim, amor, o meu barco está cheio de ouro, está cheio de prata. Tu não cabes dentro deste barco. E o que a riqueza não sabe é que ela deixará de ser rica se ela não carregar o amor. Porque o problema nunca é a riqueza. O problema é a riqueza sem o amor. No momento que a riqueza carrega o amor no seu barco, ela se transforma em prosperidade, em oportunidade, em abundância. É quando a riqueza ela é multiplicadora de possibilidades. E é quando a riqueza ela serve a si mesmo e aos outros também. O problema da riqueza é que ela é fonte de doença todas as vezes que ela se alia com o egoísmo, que ela se alia com a vaidade, que ela se alia com o orgulho. Então, nesta encarnação, na encarnação deste barco, ele também foi embora. Foi mais uma existência que passou pelo amor. Dentro deste continente que estava afundando. E o amor segue gritando, pedindo então que venha outro barco. E vem. Sempre tem um barco novo para tentar salvar o amor. E vem mais um barco. Tristeza, tristeza. Me leva contigo. É o barco da tristeza. O barco da tristeza é um barco triste, óbvio. Mas o amor olha para a tristeza e diz assim, ela vai me levar. Porque diferente dos outros, a tristeza já passou por coisas. A tristeza já passou por experiências e sabe o que é a dor. Eu estou aqui me afogando, a tristeza vai me salvar. Tristeza, tristeza, me leva contigo. A tristeza olha para o amor e diz assim, amor, eu gostaria muito, mas eu estou tão triste, mas tão triste, que eu prefiro ir sozinha. E o que a tristeza não sabe, é que a tristeza só é triste porque ela é sozinha. Porque se a tristeza se acompanhasse do amor, ela deixaria de ser tristeza na hora e se transformaria em introspecção, em recolhimento, em mergulho interior como fonte de crescimento.
No momento que a tristeza se alia ao egoísmo, no momento que a tristeza se fecha em si mesmo, ela se transforma numa doença. E mais um barco, ou mais uma encarnação, ou mais uma existência passa pelo amor, que continua se afogando. O amor nunca perde a esperança. Deve vir mais um barco. Então é quando o amor diz assim: meu Deus, me manda mais um barco, o último que seja, para que eu não me afogue. E veio o barco. Era um barco que certamente iria salvar o amor. Porque era um barco festivo. Era um barco cheio de barulho. Era um barco cheio de alegria. Alegria, alegria, me leva contigo no teu barco. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Mas a alegria estava tão alegre que não viu o amor. E o que nós chamamos de alegria normalmente é uma doença. Porque o que nós temos por alegria é barulho, é sensorialidade, é vivência da sensação, é entorpecimento dos sentidos, é a agitação que nos tira do contato com a vida, com o que é real, com o que é importante. Dificilmente a alegria ouve o amor e lhe coloca no seu barco. É por isso que a alegria não preenche. A alegria que estamos falando, ela é destituída de profundidade. E o que nós podemos dizer é que a alegria deixaria de ser a alegria dos sentidos e se transformaria numa alegria verdadeira se ela carregasse o amor. Porque a alegria não pode ser egoísta. A alegria não pode ser narcísica. A alegria precisa ser altruísta. Ela precisa estar acompanhada com. Estar com. Aí ela é uma alegria verdadeira, porque é uma alegria que divide, que compartilha, que oportuniza, que faculta a presença de mais alguém. Mas ela foi embora. E foi a vez então do amor começar a se afogar. E quando ele já estava então sem esperança, porque o amor é assim também. Amor para ser amor, ele perde a esperança. Porque o amor verdadeiro, ele também desacredita. Porque o amor verdadeiro, pelo menos o que nós conhecemos por verdadeiro em nós, ele tem os limites da humanidade. Ele tem os limites do físico, que é mortal. E ele estava morrendo. E ele perdeu a esperança. É quando então o amor desiste e se entrega. Ele desiste de procurar ajuda e se entrega. E quando ele se entrega, eis que surge ainda mais um barquinho. E ele já estava se afogando e quase sem conseguir discernir se estava percebendo o que é verdadeiro ou não. Ao estar se entregando, ele ouve uma voz de alguém que lhe diz: segura a minha mão, amor, que eu te levo. O amor está tão cansado, ele só consegue estender o braço e uma força extraordinária lhe puxa para dentro daquele barco. O amor está tão cansado, está tão exausto, que ele dorme profundamente quando ele acorda. Logo ao acordar, aquele barquinho, que parecia ter um velhinho dentro, do mesmo modo que chegou, foi embora. E ele entra numa extrema angústia, porque agora ele foi salvo. E ao ter se salvado, ele não soube quem era aquele velhinho. É quando então ele já em terra firme, ele sobe a montanha. Porque no alto da montanha mora a sabedoria. E ele encontra-se então com a sabedoria e pergunta: sabedoria, todos me deixaram para trás. Quem era aquele velhinho que me salvou? A sabedoria olha para ele e diz: tu não sabes, amor, quem é
aquele velhinho? Não, eu não sei, porque eu estava tão cansado que eu não pude perguntar. Vocês querem saber? Mas eu não vou dizer. Porque ainda falta um pouco a palestra, eu só vou dizer no final. Alguns já sabem, ficam proibidos de dizer para a pessoa do lado quem era o velhinho. Fiquem quietos. Quem está dormindo agora, que é um horário bom de dormir, por favor acorde, porque eu estou começando a palestra. No final eu conto o desfecho dessa história. Por que essa metáfora? Porque o Espiritismo nos fala que na matriz do nosso adoecimento, através das reencarnações, existem as falhas morais. Isso é muito importante de nós discernirmos. As pessoas que adoecem hoje, não quer dizer que adoeçam porque estejam moralmente adoecidas hoje. Não. Não quer dizer que quem tem câncer é porque é egoísta, que quem tem infecção de pulmão é porque é orgulhoso. Não há esta relação no presente. Mas profundamente existe esta relação dentro de nós. O ocasionamento do adoecimento, ele parte dos desvios morais através das reencarnações. Se não vejamos. Encontraremos no egoísmo um comportamento característico daquelas pessoas que em muitas vidas, ao terem escolhido apenas viverem para si mesmas, uma lesão no campo perispiritual que fez com que reencarnasse em outras oportunidades, carecendo, necessitando de experiências que pudessem lhe tirar do isolamento psíquico. É por isso que em muitas vidas, quando o espírito permanece por tempo demasiado se preocupando consigo mesmo e não se dando conta que existe além de si os outros, lei maior de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus oferece uma receita médica de vida eterna para todos nós. Porque ele, como médico das almas, já sabia que se nós permanecermos nos preocupando apenas conosco, nós adoeceremos através das reencarnações. E é o que acontece com o egoísta. Que somos todos nós, nas nossas ilhas particulares, todas as vezes que nós nos demoramos apenas em nós criamos situações de necessidade de reencarnarmos em ambientes que nos tragam experiências físicas e emocionais, que nos tirem do isolamento mental, que nos tirem do isolamento psíquico. É assim, provavelmente, isto não é uma regra absoluta, mas é uma hipótese de trabalho para nós pensarmos, que é possível que este ser, esse espírito, reencarne numa família com uma predisposição genética e familiar para o transtorno do pânico. Por exemplo, por que o transtorno do pânico? O que tem no transtorno do pânico? No transtorno do pânico, a pessoa não consegue ficar sozinha. A pessoa que tem pânico sabe muito bem que quando ela está tendo uma crise de pânico, ela corre, ela clama por ajuda. Ela corre para o pronto-socorro porque ela sente fisicamente que está morrendo. Chega no pronto-socorro. Quem já teve transtorno do pânico, episódio de pânico, sabe disso. A pessoa tem taquicardia, dor no peito, tremores, sensação de que está morrendo. Ela chega no pronto-socorro, ela entra na frente do esfaqueado e diz, tira ele porque eu vou morrer primeiro que ele, é certo. E aí o médico faz o eletrocardiograma, mede a pressão e diz assim, tu não tens nada. Que não tem coisa pior do que uma pessoa ouvir que tem a sensação que está morrendo de que não tem nada, porque ela fica achando, o médico não está descobrindo, mas eu estou morrendo. E aí ela vai buscar outras ajudas e vai entrar num estado em que ela não pode ficar mais sozinha, ela precisa da companhia de uma mãe, de um irmão, de um filho, seja de quem for, não consegue sair, mas tem que estar com pessoas. E se olharmos para as várias vidas dessa pessoa, provavelmente nós encontraremos alguém orgulhoso e egoísta lá atrás, que dizia assim, eu não preciso de ninguém. Basta eu. Ela já estava construindo lá esta experiência.
que precisa ser resolvida, é verdade, mas que tem uma função. Às vezes, algumas doenças são formas de tratamento. E diria que alguns tratamentos são alguns riscos de doença. Porque muitas vezes se buscam soluções rápidas e práticas e mágicas para situações que precisam ser melhor aprendidas. Quem tem transtorno de ansiedade sabe muito bem a importância dos outros, o quanto os outros são importantes. E é curioso que essa pessoa, que poderá ser um transtorno do pânico ou uma angústia de separação, agora ela busque ajuda para si através da medicina. E aí tem algo de curioso, porque ela vai buscar ajuda no cardiologista, ela vai buscar o pneumologista, porque ela tem falta de ar, ela acha que é um problema no pulmão, ela vai no cardiologista, porque ela sente que o coração vai parar, e aí o coração não para, e o cardiologista diz que o coração está ótimo, aí o cardiologista diz assim, quem sabe faz um exame neurológico, aí vai no neurologista, o neurologista faz a tomografia, o exame de cabeça, o exame de tudo, não dá nada, e aí ele pensa, não, isso talvez seja endócrino, aí faz os exames endócrinos e vai, quem sabe vai num bom clínico, o clínico vira de cabeça para baixo a pessoa e vem uma sentença para ela depois, no final de tudo isso, que é assim, o senhor não tem nada, a senhora não tem nada, o senhor precisa de um psiquiatra. Não tem coisa pior para uma pessoa ouvir que o problema dela é ir para um psiquiatra. A psiquiatria, que é a minha especialidade, é a pior das especialidades, tenho certeza. Porque todo mundo tem vergonha de dizer. Eu nunca vi alguém, eu já vi alguns amigos meus andando na rua e passa o cardiologista, ele diz assim, aquele lá é meu cardiologista. Oi. Aquele lá é meu clínico, mas eu nunca vi alguém dar um pulo de alegria na rua e diz, aquele lá é meu psiquiatra. Ninguém diz isso. Ninguém fala isso. Por quê? Porque tem algo de vergonhoso, tem algo de constrangedor a pessoa admitir que precisa de ajuda para a própria cabeça. Quando as doenças, na verdade, são da alma. E aí a gente vê um parentesco com o orgulho. Em todos nós, isso é uma autocrítica. Porque se convencionou que nós precisarmos dos outros, tem algo de inferior. Temos que tomar um certo cuidado até no nosso meio, que a pessoa valorosa é aquela que resolve seus problemas sozinho. Não. A pessoa valorosa é aquela que busca a solução dos seus problemas, mas que na hora que precisa ter ajuda externa, ela não se envergonha. Ela vai e pede. Porque hoje nós estamos no lugar de ajudar alguém, amanhã nós estamos no lugar de sermos ajudados por alguém. Isso é ser humano. E não como nós temos vivido, envergonhados das próprias condições. É por isso serve para a nossa reflexão enquanto espíritas também, porque muita gente hoje em dia já está até na moda ser espírita, né? Mas já houve tempo que a pessoa dizia que era espírita também tinha alguma coisa de ver com esta mesma linha de pensamento. A pessoa se envergonhava. Tu gosta dessas coisas? Essas coisas é algo próximo ao espiritismo, né? Essas coisas são as coisas da alma. Essas coisas somos nós. E aí então, se a pessoa tiver que tomar um medicamento para o seu sintoma de pânico, complica mais ainda. Porque ela também não tem vergonha nenhuma de dizer que está tomando remédio para o coração, eu tomo meu remédio, meu diurético, meu antiarrítmico, e ela propaga e diz, e tem gente que tem orgulho de mostrar, inclusive, a bolsinha cheia de remédio, desde que seja para o coração, para o pulmão, para tudo que não é ela, é uma parte dela. Mas que remedinho é esse? É um antidepressivo. Quê? Um antidepressivo. Aí já não pode dizer. Inclusive no nosso meio, se a pessoa for trabalhadora espírita, por exemplo, e estiver tomando um antidepressivo, ela é afastada dos trabalhos, quase como se fosse um obsidiado que fosse perturbar todo mundo. Não é assim? Quando é uma grande bobagem isso. Se a pessoa está tomando uma medicação que ela está ficando melhor, agora que ela está em condições de trabalhar, e não antes, quando ela estava mal. Porque há medicamentos que são mal receitados, obviamente. Há pessoas que estão se medicalizando, que estão
tomando remédios desnecessariamente, isso existe. Mas existem pessoas que estão se tratando para poderem ficar melhor equilibradas. Embora as doenças emocionais elas não tragam marcadores orgânicos, elas têm repercussões orgânicas nos neurotransmissores e muitas vezes o medicamento ele é fundamental para restituir o equilíbrio do indivíduo. Então, não daria tempo aqui, nós poderíamos ficar a tarde inteira falando sobre esses aspectos, quais os remédios que podem dificultar um pouco o trabalho espiritual e quais os que não. Em todas as áreas. Mas a grande verdade é que no barco do egoísmo é provável que em muitas dessas raízes nós vamos encontrar comportamentos hoje resultantes destas expressões. No barco da vaidade, no barco do orgulho, nós vamos encontrar as doenças narcísicas dos nossos dias, das pessoas que exageram nas considerações consigo mesmas. Vamos encontrar no barco da vaidade, no barco do orgulho, os transtornos graves, seríssimos, relacionados a doenças como, por exemplo, a esquizofrenia. Todas as vezes que um esquizofrênico ele está dizendo que ele é de Jesus Cristo, que ele é Deus, e ele se isola e se achando mais importante que os outros, ele provavelmente, em algum momento da sua evolução, ele optou pelo barco aonde ele andava sozinho, aonde ele não levava ninguém, aonde ele se isolava. Em todas as doenças psiquiátricas, praticamente nós vamos encontrar uma tendência ao conflito na relação com os outros. E é nesse sentido que nós identificamos as matrizes fundamentais dessas doenças no contexto moral. É aí que nós encontramos doenças como, por exemplo, o transtorno bipolar na sua polaridade maníaca. Quando o indivíduo já não controla dentro de si a própria vaidade e ele se acha mais importante que os outros, ele então passa a sair inclusive do juízo de realidade para dizer que ele é alguém incomparável. São matrizes profundas que se desajustaram todas as vezes que a pessoa, que o espírito escolheu se colocar no centro do universo. Ele era o sol, indestrutível, imortal. Muitos caíram em função dele. Muitos náufragos do amor não foram socorridos por ele. Agora, ele se expõe nos seus surtos, diante das suas polarizações de surtos maníacos, ou esquizofrênicos, ou transtornos psicóticos, como que numa corrigenda, não um castigo, mas como uma oportunidade de ele sentir nele mesmo que todas as vezes que nós nos demoramos muito num polo só, nós adoecemos. Se nós ficarmos muito tempo no deserto, nós nos queimamos. Se nós ficarmos muito tempo nos polos, nós congelamos. Se nós ficarmos muito tempo na praia, nós relaxamos. Mas se nós ficarmos muito tempo no trabalho das zonas temperadas, nós também adoecemos pela obsessividade da repetição. O segredo da vida é saber transitar pelas regiões internas. É saber passear pelos climas. Há momentos da festa, há momentos da alegria, há momento do recolhimento, há momento da tristeza, há momento de nós nos recolhermos, há momento de nós irmos na direção dos outros, há momento de nós irmos na nossa própria direção. Onde está o mapa? A doutrina espírita é um bom roteiro. Porque é uma doutrina que nos impulsiona para o autoconhecimento, que diz, olha para dentro de ti, te conhece, então é hora de procurar um psicólogo. Outra sentença. A maior parte das pessoas diz assim, eu não preciso. Olha o barco do orgulho. Porque no barco do orgulho a pessoa nunca precisa. Sempre quem precisam são os outros. A pessoa está no centro de uma família. Aonde ela está tem problema, tem sofrimento na volta. Alguém chega para ela e diz assim, tu tem que te tratar. Tu procura um psicólogo. Eu não preciso. São os outros que precisam. A pessoa não se dá conta que onde ela está, ela é geradora de angústias, de problemas e de confusões. E ela diz que ela não precisa. Eu tenho aprendido no exercício da minha profissão uma coisa que é assim. No exercício, cada vez mais, eu vejo a pouco e pouco que nós temos um pouco de normal e muito de louco. A pessoa que diz não precisa é a que mais precisa. É exatamente aquela que mais tem necessidade da ajuda de alguém para ela se enxergar a si mesma. Se disser para ela ainda, e precisa tomar uns passes ainda no centro espírita,
ela vai se ofender duplamente. Porque além de louco, é obsidiado e perturbado, né? E quem não é? Será que nós somos saudáveis o tempo todo? Será que nós somos realmente um poço de saúde mental e física e espiritual? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos no planeta Terra ouvindo seminário espírita na cidade de Rio Grande no sábado à tarde, no dia de chuva? Porque nós somos bons? Porque nós já evoluímos o suficiente? E pior ainda, os palestrantes, que ainda tem que falar. Ainda tem que fazer a palestra. Esses são os piores. E quando vem o barco da tristeza é aquele cultivo exagerado de outras encarnações em zonas de isolamento e de pessimismo. São todas aquelas pessoas que pegam o seu barco todos os dias e dizem assim: está ruim, mas vai piorar. Está achando ruim, mas vai ficar pior ainda. E aí ela vai dizer assim, a gente chega para ela e diz assim: não, mas tem que ter esperança. Ah, mas isso aí é ingenuidade. Isso aí é... Não, mas tu é pessimista. Não, eu não sou pessimista. Qual é o nome que o pessimista dá para si mesmo? Eu sou realista. Eu sou realista. Como se o otimista também não fosse realista. Na verdade, nós podemos dizer assim: hoje é um dia escuro, chuvoso e úmido. Mas nós estamos aqui. E poderei dizer a mesma coisa. Nós estamos aqui, mas hoje o dia está chuvoso, escuro e úmido. Eu disse o oposto, com as mesmas palavras. Ao dizer que o dia está escuro e chuvoso, mas nós estamos aqui, eu estou sendo realista e otimista. Porque eu estou apresentando uma perspectiva de que existe alguma coisa boa além do dia. Mas se eu disser, nós estamos aqui, é verdade, mas o dia está terrível, eu estou dando uma visão realista, mas pessimista. Porque apesar de nós estarmos aqui, vai todo mundo se molhar provavelmente depois que sair daqui. Estou dando uma perspectiva catastrófica ao fato. É completamente diferente quando nós direcionamos o nosso pensamento do modo como nós encaramos as nossas emoções. Na tristeza demorada, no pensamento pessimista, na visão negativa, existe exatamente esta conotação das várias encarnações em que nós nos demoramos, nas regiões do isolamento afetivo, aonde pernoitamos abraçados, muitas vezes, com atrocidades, frequentemente com o suicídio. Vidas anteriores que culminaram em antecipações de retorno ao plano espiritual, por ignorância de não sabermos, naquela oportunidade que a vida continuaria, e de que a vida é um conjunto de bênçãos para que a gente possa continuar crescendo, o suicídio. O suicida é exatamente aquele que se colocou no lugar de Deus. É quando ele decide, Deus não sabe nada, sou eu que sei, e tira a própria vida física. Tem algo de orgulho nisso. Tem algo de prepotente nisso. Porque aquele que se submete à experiência da transcendência e de não ser tão importante assim, ele já não carrega tantos pesos, porque ele pode dividir com os outros. E se eu estou sofrendo nesse momento, eu peço ajuda e alguém me ajuda a carregar junto esse peso. Ou é o médico, ou é o psicólogo, ou é o trabalhador espírita, ou é o amigo, ou é simplesmente o amparo espiritual, que eu lanço mão todas as vezes que eu vejo que eu não estou conseguindo dar conta do recado e que eu preciso de algo a mais além de mim. Aí a doutrina espírita é magistral. Porque há momentos da nossa vida que nós não podemos conosco mesmo. Que nós precisamos de algo além de nós. E todos aqueles que já tiveram depressão aqui sabem do que eu estou falando.
das vezes que, mesmo sendo espírita, parece que isso não é suficiente. Das vezes que a gente diz assim, que se Deus me levasse agora, eu iria com satisfação. Todas as vezes que a pessoa gostaria de ver encerrado a sua existência, para não ter que pensar que amanhã vai ter mais um dia. Tristeza, tristeza, me leva contigo. Ah, eu não posso, eu não quero, porque eu estou tão triste, que eu prefiro ir sozinho. E a pessoa que está com depressão, ela se isola tanto, que ela não busca ajuda. Ela não sabe, ainda nos dias de hoje, que são fartas as oportunidades de tratamento para quem tem depressão. Existe uma gama muito grande de antidepressivos modernos, uma vez bem indicados e utilizados. Existe uma gama muito grande de psicoterapias nas mais variadas modalidades, que a pessoa poderá participar dentro do seu mundo interno com novas perspectivas. E nós estamos, modéstia à parte, ainda com todas as dificuldades do nosso Brasil, vivendo num país que tem a maior rede de ajuda espiritual do planeta, porque nós temos no nosso berço as bênçãos da doutrina espírita, que oferece hoje, dentro dos centros espíritas, nos últimos meses as pesquisas mostraram, um número de consultas superior ao número de consultas médicas dentro do sistema de saúde. Mostrando que esta rede de apoio complementar tem oferecido, sim, opções para todas aquelas pessoas que estejam achando que a vida não vale a pena. Tristeza, tristeza, me leva contigo. É o amor gritando para que a pessoa não continue sozinha. E nós estamos novamente aí, sendo chacoalhados com as doenças da alma que nós carregamos, dizendo, nós vivemos uma época cheia de problemas, mas nunca vivemos uma época com tantas soluções, com tantas oportunidades. Para todos que estão nos ouvindo, aqui, ou pela internet, o suicídio nunca foi solução, até porque ele não resolve nada. A pessoa não consegue se matar nunca. Ela continuará existindo, sentindo as mesmas coisas. O que ela conseguirá no máximo é matar o corpo físico, e isso será um problema maior ainda, porque o que sente não é o corpo, o que sente é o espírito que continua vivo. Mas a notícia boa é que se essa mensagem está chegando nesse momento aos ouvidos de alguém, é porque existe alguém que está ouvindo esse sofrimento. Se alguém está ouvindo essa mensagem nesse momento, é que alguém sugeriu no ouvido. Ouve, liga ao rádio, vai na palestra, ouve essa mensagem, porque existe alguém que está cuidando. E esse alguém surge exatamente nos momentos de maior infortúnio. São os momentos, às vezes, que nós desistimos, que nós perdemos a esperança. E nós, espíritas, nós precisamos ter muita escuta, muito amor, muita paciência com as pessoas que estão em sofrimento. Particularmente quem trabalha no diálogo fraterno, ou no acolhimento, no encontro fraterno na casa espírita, para não julgar o sofrimento. Não julgar o sofrimento, mas para acolher as dores. Acolher. Porque nós sabemos que as doenças mais doídas são as doenças da alma. Uma pessoa é capaz de dizer, eu preferia ter um câncer, porque pelo menos eu faria a quimioterapia, eu lutaria, desde que eu tivesse força dentro de mim. Mas quando uma pessoa está num processo depressivo, desesperador, ela não consegue achar forças dentro dela. Às vezes, quando uma pessoa está diante de um transtorno de ansiedade, ela tem medo de perder o controle da própria mente. E eu já vi pessoas dizerem que preferiam ter uma dor de cólica renal do que ter a sensação de que estão perdendo o controle da mente. Porque na cólica renal é ela sentindo a dor. E no transtorno do pânico, ela já não sabe mais quem ela é. São as dores da alma. Então, quem trabalha com o ser humano tem que ter essa escuta fraternal, de acolhimento e de não julgamento. Temos que parar de julgarmos uns aos outros, de acharmos quem é melhor e quem não é melhor, quem merece e quem não merece. Porque acima da montanha, do alto do monte, mora a sabedoria.
é quando o amor sobe a montanha. E ao subir a montanha, ele se lembra de todas as suas dores. Egoísmo, egoísmo, me leva contigo. Ah, amor. Orgulho, vaidade, me levem contigo. Ah, amor. Riqueza, quanta riqueza, quanto espaço, me leva contigo. Ah, amor. Tristeza, não só por mim, mas principalmente por ti, me leva contigo. Ah. Alegria e todas as outras possibilidades dentro de nós. Vale a pena subir uma montanha. A montanha do encontro com a saúde. Aonde existe no topo da montanha a sabedoria. O topo da montanha não é um lugar externo, é um lugar dentro de nós. Porque nós temos esse saber dentro de nós, está contido, o reino de Deus está dentro de nós. E quando nós entramos em contato com essa sabedoria, nós temos a resposta. Sabedoria. Eu fui salvo por alguém. Me ajuda a saber. Quem poderia me salvar diante do momento extremo, onde eu já não acreditava em mais ninguém? Quem era aquele velhinho que me resgatou das águas da morte, no momento que todas as forças se desfaleceram? Quem é a única companhia capaz de salvar o amor no momento mais importante da sua jornada? É quando então a sabedoria responde. Aquele velhinho amor só tem um nome. Ele é o tempo. O tempo. Mas por que só o tempo foi capaz de me salvar? Porque nas doenças da alma, só o tempo é capaz de entender, compreender e salvar um grande amor. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.